Moisés viu a promessa, Davi ouviu a promessa e Pedro caminhou sobre a promessa. Aqui, quando eu trouxe aquele vídeo anteriormente, quando nós observamos acerca dessa palavra e quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos três pessoas, três homens, a qual ali Deus fez promessas, a qual Deus ali direcionou a sua palavra para essas pessoas, para esses homens. E também aqui nós iremos falar também acerca da promessa a qual Deus tem na sua vida e também na minha vida. Aqui nós observamos que Moisés, Deus havia feito uma promessa a ele, a qual ele iria libertar o povo de Israel, do Egito, e que iria adentrar, que iria levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Terra essa, a qual Deus fez a promessa. Vemos também Davi, que antes de ser constituído rei, ele ouviu acerca da promessa, a qual depois Samuel foi lá e o ungiu para que ele fosse o rei de Israel. E nós observamos também acerca da construção do templo, a qual Deus o impediu de construir, mas ele ouviu que o seu filho iria realizar esta construção. Quando nós olhamos para Pedro, nós vemos que Pedro, ao ser chamado por Jesus, ele ouve a palavra a qual Jesus disse para ele, que ele e os demais não seriam mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E aqui nós observamos que Pedro começa a andar com Jesus, ao ponto também de andar sobre as águas, na qual foi pela palavra de Jesus. Também nós olhamos, quando Jesus ele ressuscita, nós vemos o cumprimento da promessa do Espírito Santo para com a vida deles, com a descida do Espírito Santo, e Pedro ali, cheio do Espírito Santo, pregando acerca de Jesus e almas que vêm se rendidas aos pés de Cristo. E com isso, nós entendemos que existem pessoas que simplesmente irá ver a promessa. Existem pessoas que simplesmente irá ouvir a promessa, irá ouvir a promessa e também irá viver, mas irá pessoas que irá ouvir a promessa e não viverão a promessa. E existem pessoas que caminharão e cumprirão e viverão a promessa de Deus. E aí aqui fica a pergunta: qual dessas pessoas você tem sido? Qual dessas pessoas eu tenho sido? Ou seja, Moisés não viu a promessa, muitas pessoas não veem a promessa, porque Deus, ao dizer acerca de tal promessa, talvez não age conforme aquilo a qual Deus diz. Ou seja, Moisés, quando Deus falou para ele, Moisés, para que ele simplesmente tocasse na rocha, e de Moisés, pela indignação do povo, ele feriu a rocha. E com isso, ele foi impedido também de adentrar a essa terra. E Davi, quando Davi falou para que ele, acerca da construção do templo, Deus disse para que Davi, que ele era um homem, acerca de Davi, porque ele era um homem sanguinário, e acerca do sangue a qual ele já havia derramado. E ali, ele não pôde construir aquele templo, mas o seu filho, ele iria realizar essa construção. E nós observamos que Pedro, independente dos seus erros, independente das suas falhas, ele foi cumprido aquilo a qual Jesus disse a seu respeito, e ele pregou, e ele anunciou, e viveu o chamado de Deus. Não que estes homens, a qual ali Deus fez promessa, eles viveram aquilo a qual Deus falou. Eles foram grandes homens diante da presença de Deus, mas teve coisas a qual eles não podem fazer ou entrar ou realizar. E também existem pessoas que muitas das vezes irá ouvir acerca da promessa, irá ver a promessa, mas infelizmente por determinado momento não irá viver esta promessa. Mas aqui, através dessa palavra, Deus, através dessa palavra, Jesus vem dizer para mim, para você: não basta simplesmente ver a promessa a qual eu te fiz, não basta simplesmente ouvir acerca da promessa a qual eu lhe fiz, mas é necessário viver esta promessa. Mas para vivermos esta promessa, é preciso obediência, é preciso confiança no Senhor, e é preciso se entregar verdadeiramente diante dele. Eu não sei qual é a promessa que Deus lhe fez, mas neste dia, nesta manhã, Jesus está lhe dizendo: é melhor
caminhar sobre a promessa a qual eu lhe fiz, do que simplesmente ficar vendo de longe, do que simplesmente ouvi-la e não poder viver a promessa. Aqui, Deus está dizendo para mim e para você, para atentarmos a essa tão grande promessa, a qual Ele tem feito para as nossas vidas, para mim e também para você.